tombamos longamente, da berma espumaçada do rochedo ao tecido seco da nuvem. Quem de nós perfumou a terra? Opa, e aí, tudo bem? Esse é mais um episódio do nosso podcast, em clima de flip ainda, e hoje estamos com a visita, ou a convidada super especial, diretamente do outro lado do Atlântico, a poeta Cali Boreais. Bem-vinda, Cali, ao nosso podcast. Obrigada pelo convite. Nessa flip, Cali lançou aqui em Paraty o seu primeiro livro, né, Cali? Isso. Outono Azul a Sul, lançado pela editora Urutau, numa edição luso-brasileira, e também o conto Islandeses, na coletânea Identidades da Amazon, um conto maravilhoso. E bom, eu acho que a Cali pode falar um pouquinho mais sobre os lançamentos, o movimento da Flip e tudo que isso gera pra gente. Então, mais uma vez, bem-vinda, Cali. Obrigada, por favor. Caio. Bom, eu sempre, já há muitos anos que eu venho à Flip, né? Eu já moro no Brasil já vai fazer 9 anos, e muitas vezes vim à Flip passeando, não é? E este ano, como estava com o livro, fiquei com esse desejo de o lançar por aqui também. Acho que é um momento simbólico para a literatura, não só brasileira, como lusófona e mundial. E então inventei esse lançamento, fui atrás. Eu lancei um sarau no Rio, que é o Poesia que nos Sustenta. Também, assim, um acaso, convidaram-me para organizar uma roda de poetas no Festival Live Mundi, que aconteceu no Rio em junho, e foi tudo muito rápido. Numa semana eu tive que organizar tudo, e como o festival era sobre sustentabilidade, surgiu-me esse nome, Poesia que nos Sustenta, que eu acho que é muito sugestivo, até porque não nos sustenta financeiramente. Poesia não sustenta. Não sustenta, então é um título assim que faz pensar, é bastante dúbio, e por outro lado é o que nos sustenta, no fundo mais fundo, né? Quando não temos nada, é a única coisa que pode nos sustentar, é o olhar poético para este mundo. E então surgiu esse nome, toda a gente gostou, foi lindo, e então eu pensei, eu acho que eu vou continuar então a primeira ideia foi de facto trazer esse sarau para a Flip, Poesia que nos Sustenta, fazer uma segunda edição flipesca desse sarau, e aí comecei a chamar os poetas, inclusive o Caio Lima. Com uma dificuldade. Foi maravilhoso. E então a Dília Gouveia, que organiza a programação do barco, Embarque na Poesia, ela faz essa ocupação aqui na Flip. Ela começou a ver as postagens, enfim, do outro, né, do primeiro, no Live Mundi, e perguntou-me, não queres fazer, ela é portuguesa também, não queres fazer o sarau no barco? Falei, óbvio, coisa mais linda do mundo, né? Fazer um sarau num barco. E logo pensei, eu não só quero fazer o sarau, quero lançar o Outono Azul a Sul. E ela, lindo! Então fechámos rapidamente essa programação de lançar o livro e logo em seguida fazer o Poesia que nos Sustenta. E eu adorei, cada vez comecei a gostar mais da ideia do barco, porque eu acho que o poeta é um embarcado, né? É um ser meio ilhado. Ilhado em movimento, né? Em movimento, exatamente. Então tem uma simbologia assim maravilhosa, e depois a ideia de desembarcar, né? Que às tantas nós desembarcamos trazendo essa poesia concentrada, essa bolha, e tentando espalhá-la um pouco por terra. Sim. Firme, entre aspas. Sim. Nem sempre tão firme. E foi muito bonito, né, Caio? Foi bem bacana. Foi assim, um momento meio mágico, assim, sobre o marulho, sobre o luar de Paraty. Estava uma noite bonita. Acho que como era o último dia e o dia mais festivo, a festa, numa forma mais paratiense de ser, assim, né, uma coisa de folia de rua, ela tende a reforçar o cansaço dos dias, né? Que é quando pesa o corpo, você meio que extravasa tudo, e o corpo... O que aconteceu com o evento foi exatamente o contrário. Tipo, eu voltei bem descansado. Eu ainda fiquei, a gente se encontrou mais à noite, né? E aí eu ainda fiquei um pouco no bar da Todavia, mas quando eu cheguei em casa, tombei na cama e dormi. Acordei hoje como se não tivesse passado Flip. Eu senti muito isso, assim. Quando acabou, eu senti-me assim, como se eu estivesse
meio sobranceira ao mundo, assim, meio que flutuando. Eu ouvia barulho, multidão, mas nada me... Tirava do centro, né? Como se estivesse numa onda mesmo, foi muito bom. Eu acho que todos mergulhámos assim uns nos outros, né? Foi realmente um momento de resistência assim na poesia e na arte muito especial. Acredito que a gente pode montar uma coisa melhor para o ano que vem, sem tantos imprevistos, inclusive. Mas eu acho que é isso, Caio, né? A gente conta com a tecnologia, com, né, a internet, com microfones e caixas de som, e a gente espera isso. Mas eu acho que nós temos que ter sempre aquele pé no chão. Em último caso, nós temos o nosso corpo, a nossa voz, e a nossa arte é isso. Então, eu sempre tenho isso muito presente, assim, que a gente vive num mundo com muita tela, muita intermediação, muita amplificação, mas tudo pode, de repente, acabar. E nós temos que ter presente que a base é o nosso corpo. Estarmos ali nós, só nós, para mim foi... Eu acho que é até legal aproveitar esse gancho e o êxtase da noite de ontem para puxar um pouco, porque seu corpo, ele esteve em movimento a sua vida inteira, né? Você nasceu em Portugal, pelo que eu pude apurar, passou uns anos na Romênia também, e agora está aqui no Rio, há 9 anos quase. Né? E dentro do Outono Azul a Sul, que também um pouco dentro dos islandeses, acho que fica muito bem representada essa questão do autoexílio, que é uma tratativa dentro da poesia que a gente costuma associar a poetas extremamente herméticos, poetas que realmente caem. Acho que talvez o principal expoente que me vem à cabeça agora é o Rio, que você tem que estar muito dentro da vida dele e ele se coloca numa concha. Mas é interessante ver que nessa onda contemporânea, esse movimento de autoexílio, principalmente com você, ele é um movimento de libertação. Você é uma mulher independente que traçou o seu caminho dentro de todas as nuances que cada caminho nosso traz, e que você usa esse autoexílio como uma forma de observar e depois performar. Eu queria que você me contasse um pouco dessa característica da sua poesia, que é muito latente, e também é uma poesia muito vocal. Eu, particularmente, não consegui, até porque eu não consegui dissociar a sua poesia de algo que eu só apenas conseguisse parar e ler. Algo extremamente, né, o objeto poesia. Sua poesia é algo multissensorial. Então eu gostaria muito de saber como foi chegar até as vias de fato da publicação e como é a sua relação com o publicado, o livro físico, e essa passagem do performado, como é esse trabalho? Bom, primeiro quanto ao exílio, eu acho que é uma inquietação que eu trago desde que eu me lembro de ser gente, né? É uma inquietação, assim, eu sempre soube que eu ia partir para algum lugar. Eu tinha o Rio de Janeiro sempre muito presente, mas não só, né? Como disseste, eu fui para a Roménia também, apaixonei-me pela língua romena, enfim, morei lá um tempo. E eu acho que essa vontade de partir, primeiro é uma coisa muito portuguesa, eu acho que é o que de mais português eu tenho em mim, né? Essa coisa de ter que, ao conquistar os oceanos, né? Ter que ir para além, né? Ver o que está além. É engraçado, acho que isso é uma coisa muito portuguesa que eu tenho, apesar de não estar, de ser de uma coisa de sair de Portugal, não é? Mas eu acho que é essa busca de estar num lugar onde eu possa estar mais atenta, porque no nosso lugar, né, no lugar que é nosso, pequenos detalhes que eu acho que quando nós estamos num lugar novo, estrangeiro, até por conta do instinto de sobrevivência, né, esse olhar fica aguçado, esse espanto ao virar da esquina, tudo pode acontecer, mais ou menos isso. Então eu acho que eu buscava isso, um lugar onde eu achasse que tudo podia acontecer, nada fosse muito previsível. E é interessante até porque, mesmo morando já há 9 anos no Rio, eu não busco fundar uma nova pátria aqui, né? Eu acho que eu justamente quero diluir essa questão do pertencimento, eu não quero muito pertencer a lugar nenhum. E eu fiz uma carta agora para a Nilce de Sousa Magalhães, dentro do projeto Ocupa Boulevard, a convite da Jéssica Balbino, e isso foi uma coisa que me marcou muito, porque quando eu comecei a estudar a vida da Nilce, né, que foi uma ribeirinha em Rondônia, assassinada por liderar o movimento dos atingidos por barragens, e tudo o que ela queria era o lugar dela, né, porque ela foi deslocada do lugar dela, e tudo que ela queria era voltar para lá, era
ter direito à sua terra. E eu fiquei, caramba, né? Eu, justamente procurando o inverso, né? Procurando exilar-me e estar fora da minha zona de conforto e ser um exílio andarilho por aí, não é? E ela, a luta dela era voltar para o lugar dela. E justamente a carta eu baseei-a nesse contraste, né? Né? Como é que é possível assim? E o que é que essa história da Nilce me traz, né? Dessa importância também, porque esse lugar, mesmo que a gente não esteja lá, ele fala de nós. Esse contorno vazio que nós lá deixamos, ele de alguma maneira nos define também. E então foi bem forte fazer essa carta por isso. Mas em relação à publicação, bom, eu sempre escrevi, mas eu nunca levei-me isso muito a sério no sentido de pensar, eu quero ser escritora, eu quero ser poeta, quero lançar livros, nunca. E a minha mãe dizia-me, não, tu que tu és escritora. E eu, não, eu sou atriz, eu acabo de ser atriz. Eu vim para o Brasil para estudar teatro e sempre foi assim, o meu objetivo, assim, o que eu queria fazer na vida era estar no palco e escrever assim, como respirar. Eu respirava e escrevia. O ano passado eu vi uma chamada da Urutau, que eles fazem umas chamadas regionais, não é? E eles fizeram uma para autores portugueses. Na época eu estava até em Portugal e alguém me avisou, olha, a Urutau, de fazer essa chamada e tal, e eu olhei e falei, talvez seja um bom momento para fazer um retrovisor, assim, olhar o que é que, principalmente essa produção aqui no Brasil, né? Essa produção desse exílio. O que é que, será que tem um fio condutor? Foi mesmo uma curiosidade minha de olhar para o que eu andava a escrever de uma forma totalmente desorganizada e caótica e sem sequer cogitar que aquilo viraria um livro. Era assim, coisas soltas, escritas nos momentos de desespero, de tristeza ou de perrengue, é assim. E eu fui fazer esse olhar. E quando eu comecei a olhar, eu vi que contava uma história. Essa história desse exílio. E foi que eu percebi, eu sou uma exilada, eu sou uma clandestina, e por opção. E eu vi que todos eram pedacinhos dessa história e falei, isto realmente pode formar um livro. E aí eu comecei a compô-lo e tal, mandei para a Urutau, que acabou por escolhê-lo para publicação, e aí eu publiquei. Aí que eu comecei a prestar atenção no que poderia significar isso, né? Demorou alguns meses o processo, e quando saiu o livro, quando eu peguei na mão, foi uma sensação muito estranha, né? Ver essa história fora de mim, e foi um fenómeno até um pouco assustador, porque foi como se eu sentisse que eu estava livre daquela história, que até então eu não estava, eu ainda estava dentro dela. E quando eu pude manusear o livro, foi uma coisa muito, assim, automática, que até me assustou um pouco. Será que é sempre assim? Eu senti assim, não estou mais nessa história, porque agora ela está fora, ela está no mundo, as pessoas vão ler, então eu não estou mais nela. E eu senti realmente assim um caminho a abrir-se, tanto que quando eu levantei voo para Portugal para lançar o livro, que eu lancei primeiro em Portugal, eu tive uma sensação naquele levantar voo que teve muito a ver com a publicação, que era como se eu, de alguma maneira, saísse desse mundo do outono azul a sul, ao mesmo tempo ainda estando lá, e essa sensação, essa amplificação que eu senti, que foi um milésimo de segundo, ele gerou um segundo livro. Porque nesse voo eu escrevi um poema ao longo de 12 horas que inaugurou um segundo livro, que é um processo completamente oposto, que já é um livro assim, que eu escrevi super rápido, tipo em 3 meses. Foi um jorro mesmo, tal como aquela sensação foi um milésimo de segundo, então, e o livro já sabendo que é um livro, então ele fala desse momento de suspensão, em que eu já saí de um mundo, ainda não estou noutro. O que é isso? E foi muito, muito interessante. Então, para mim, a experiência de publicação é essa. Ainda não sei como, né? Será que é um novo exílio? Tipo, você publicou aquela fase da sua vida e ela tá nas prateleiras, todo mundo pode consumir, mas você mesmo já está olhando para ela já com alguma distância. Uhum. Você exilou, não uma parte da sua história, uma parte da sua produção. Exatamente. E lógico que eu particularmente acredito que todo autor coloca muito de si na obra. Sim. De diferentes formas, mas tem uma característica ali que você puxa, que é pessoal, a arte toda, eu acho. Não, e tem uma coisa, pelo menos a arte que eu gosto de consumir. Tem uma coisa que é, por exemplo, quando o poema
escrevo, não é? Sempre que eu olho, quase sempre eu quero mudar coisas, né? Tem aquela coisa do Robert Mapplethorpe que ele dizia, a coisa só está terminada até você olhar mais uma vez. E eu tenho muito isso, mesmo esse livro que eu escrevi em 3 meses, depois eu deixei ele dormir na gaveta e há pouco tempo eu peguei nele de novo, mexi 1000 coisas, mudei tudo, acrescentei, tirei. E acho que sempre que eu olhar, mas por exemplo, com o Outono Azul Açude eu já não tenho isso, porque é como se ele já não me pertencesse realmente. Eu olho para ele, eu não quero mudar nada, eu não me sinto mais nesse direito. Percebes? Isso eu acho que é como eu só tenho um livro, não sei se vai ser assim com todos, mas com esse foi assim. É bacana e, como você disse, sua formação é para ser atriz. Isso, né? Isso que tu falaste também. A sensação de você exilar a sua obra, que é uma obra vocal, extremamente performática, e você ter a noção de que a grande maioria das pessoas vai consumi-la através da observação característica de um leitor. Né? Muita gente lê poesia por curiosidade, mas poucas empregam um ritmo ali. Mas como é que você se sente nessa condição de atriz, da performance, e tendo guardado seus versos no meio escrito? Eu acho que o ter-me tornado atriz, né? Porque eu acho que a gente meio que nasce ator quando quer ser ator. Sempre fui meio atriz, mas aqui no Brasil foi onde efetivamente eu comecei a exercer o ofício de atriz. E isso mudou muito a minha poesia. Eu já escrevia em Portugal, adolescente, enfim, na faculdade escrevi muito poesia. E era uma outra poesia. Eu não falava essa poesia. E depois de me tornar atriz, eu mudei um pouco o meu conceito sobre a poesia. Eu acho que, até mesmo essa coisa de declamar, recitar, eu não uso esses verbos. Eu acho que a poesia é para ser falada ou pelo ouvido, assim, tipo, conversada. Acho que é isso. Acho que a poesia é para ser conversada. Então, assim, sempre que eu escrevo, tenho que sempre passar por essa etapa do falar a poesia. E sempre nas duas vozes. Eu sempre falo em português de Portugal e depois em português do Brasil. Só depois é que está aprovada para sair. Eu acho essa que tem muito a ver com isso de ser atriz, né? Eu sempre busco... E a atriz ajuda a poeta, né? Porque ela conquista esse espaço externo, esse palco, porque quem não chega lá pelo livro, né? Vai na livraria, encontra o livro e lê, também pode chegar por uma performance ou por um vídeo que apanha no YouTube, né? um áudio qualquer. Então acho que amplia, né, o terreno das possibilidades dessa conversa, né, de chegar às pessoas, porque no fundo é o fim, né, do artista, né, é comunicar, estar em comunicação com o mundo. Então, sim, eu acredito que essa parte performática é um traço que realmente marca a própria escrita. Quando eu vou escrever, ela já está marcada por essa necessidade de conversar essa poesia com o mundo. E por outro lado, a poeta também, desde o início, ajudou a atriz, né? Porque ela, assim como a atriz conquista espaços externos, a poeta conquista espaços internos. Então ela traz uma profundidade também para a atriz, um olhar. Eu não imagino não ter essas duas facetas juntas, assim, como é ser só poeta ou só ator. Sim, tipo, para quem vê de fora é indissociável. Depois que eu comecei a ouvir você, e ontem que eu pude ver ao vivo, né? A sua obra é a sua performance. Tipo, o conjunto dela é a maior virtude da sua obra. Eu acho que isso é um traço muito, muito peculiar pela forma como se trata a literatura, né, hoje em dia, como impresso puro. Né? Sua obra não é impresso puro, ela sai do livro. Eu acho que isso é uma parte muito fantástica e você tem o seu jeito de fazê-la sair do livro, que é mais fantástico ainda, uma assinatura, né, a sua digital dentro daquilo que você escreve. Por isso eu até pedi para a editora colocar na parte que tem a biografiazinha, né, do autor, colocar que este livro tem uma extensão fotonarrativa no Instagram, no site, né, caliboreas.com, Instagram Caliboreas, porque de facto eu sentia essa necessidade, né,
existem limitações no livro impresso, né, que ele não tem som, não tem trilha, e o meu livro tem trilha sonora, né? Eu escrevo lá, trilha sonora, Kreutzer de Beethoven, uma rancheira, não sei o quê. Eu sinto essa necessidade de som, de imagem, então por isso eu faço também os videopoemas, e eu sempre digo, o livro ele só está completo quando a pessoa acessa o Instagram, acessa o site, vê os videopoemas daqueles poemas, porque é ali que a poesia aconteceu, né? Na cidade, na praia, no olhar, naquele momento a poesia aconteceu. O poema é depois um download posterior, né, que é o que aparece no livro. Mas esse momento de poesia, para mim é essencial. Eu gostaria que todos tivessem acesso a tudo, né? Acho que o livro tinha que vir tipo interativo, com CD, com uma tela, comigo lá dentro, tipo... sai um holograma. Tem umas pessoas que me dizem isso, assim, quando eu faço uma leitura assim, mas eu quero levar o livro, mas eu queria levar você junto, como é que faz para ler os poemas? Vou pedir inclusive pra você recitar algumas coisas, eu vou deixar o áudio salvo, aí sempre que eu for ler o livro eu já vou, tipo, acessar junto. Isso. Por causa do ritmo. Talvez você possa vender um CD com os áudios do livro, não sei. Boa ideia. Fica aí pra Urutau investir. Mas aproveitando essa questão da captação, da necessidade do som, da imagem, né, que eu vou condensar tudo na palavra movimento, porque é sempre você estar atento ao seu entorno, né, durante todas as suas passagens, as suas andanças. É perceptível também que o seu movimento, como ele é algo muito contínuo, e esse sentimento de clandestinidade, de exílio, ele é permanente, ele te faz pegar frames de coisas, né? São imagens, fotografias rápidas, e daquela fotografia você desenrola um carretel de sentimentos, emoções que podem vir. E aí é o que você pode me falar. Se elas vêm como uma convulsão, né? Como se elas simplesmente fossem despejadas por aquela imagem que você capturou, ou se a imagem é só a justificativa para aquilo, tipo, é quando você para, olha e você entende tudo, sabe? Aqueles momentos contemplativos que a gente tem no meio da correria, como um café, depois de uma reunião estressante, aí você tem um café de 5 minutos, e aí você fala, é isso. Você chega àquela conclusão, que você queria levar meses sobre um assunto completamente aleatório, e comigo isso acontece bastante, por isso que eu tô dando um exemplo. Mas eu queria que você falasse, na real, como é a sua relação com esse movimento, esse sentimento de exílio e essa captura de imagens que é muito proeminente no seu trabalho. A minha matéria-prima é a minha vida, né? Eu não tenho assim pauta para poesia, tipo, eu acho importante falar disto, vou escrever um poema sobre isto. Eu, de facto, a minha linha não é essa, são os meus desesperos, os meus sentimentos, é isso que eu preciso, né, arrancar pela pele para fora. E ao mesmo tempo, como é uma coisa tão de dentro, eu tenho uma necessidade urgente de me apegar ao que está fora. Então eu saio na rua e eu estou a olhar para tudo, né? Eu espanto-me com tudo, com um avião que passa, com um carro de bombeiros, com uma sombra, eu procuro olhar tudo, assim, tudo me fala do que está dentro de mim. Eu acho que é isso, eu busco fora para entender melhor o que está dentro. Então quando eu começo a falar da poça d'água, que eu passei de facto por ela, tipo, saí de casa, estava a chover, tipo, parei em frente a uma poça e isto é poesia, isto está-me a dizer alguma coisa. E quando eu começo a escrever sobre isso, ainda sem saber o que é, porque eu escrevo sem saber, eu escrevo para descobrir alguma coisa que eu ainda não sei saber, tipo assim. Então eu começo a escrever sobre aquela poça e no caminho dessa escrita eu vou percebendo que havia alguma motivação interna para eu estar a falar daquela poça de água. Isso é fascinante, eu acho que vicia, né? Vicia porque tu começas a descobrir coisas e tu queres descobrir mais, e então o meu eixo para escrever é esse, é observar o mundo e querer que o mundo me fale de mim, e ao mesmo tempo que fala de mim, eu sei que está a falar do outro que vai ler depois aquilo que eu escrevi, porque a humanidade é um grande barco e a onda, o barco passa pela onda, todos vão sentir em algum momento, uns primeiro, outros no meio, outros depois, mas em algum momento todos vão passar por aquela dor, por aquela alegria, né? Mas toda a gente tem mais ou menos a mesma
paleta de emoções. Então eu sei que falando de mim, alguém em algum momento vai tomar aquilo como seu, assim como eu tomo de outros poetas. E, portanto, por isso é que é uma grande conversa. A minha poesia é uma grande conversa com quem está no mundo a pensar o mundo ao mesmo tempo, com quem já passou por aqui e pensou coisas que são atemporais também. É viciante. É um processo que se retroalimenta, né? Você cria um monstrinho dentro de você. E como quem não escreve, quem não faz poesia assim, será que ainda não descobriu a maravilha que é? Então, lá em casa é engraçado, por exemplo, meu pai e minha mãe, eles sempre leram muito, só que eles sempre leram muita prosa. E meu pai, principalmente livros de história, ele é fominha, assim. Quando eu entreguei a primeira poesia para ler, foi muito engraçado, porque ele não sabia ler poesia. Mas é interessante que como, óbvio, a aproximação da curiosidade do pai para com o filho, mas no instinto de alguém que quer descobrir o sentido de alguma coisa, e a pessoa persiste, ela encontra o próprio ritmo dentro daquilo que você escreveu. E ela acaba tomando um pouquinho dessa função de autodescoberta. Porque Aristóteles dizia, eu acho que era Aristóteles, que a poesia, assim como a música, é a arte mais próxima do homem, né? Do homem, do ser vivo, porque até um cão, uma vaca, escuta música e sente a música. Né? E assim como a música é a arte mais próxima, mais, digamos, visceral do homem, a poesia é a arte mais longínqua. Sim. É que está mais distante, porque é onde de facto nós nos refletimos lá longe e é, de certa maneira, a mais inacessível. Né? Tem que se ter um treino porque é onde a língua ela é usada de uma maneira que não é terrena. E é a poesia que intui o futuro. Ela intui, no fundo, o homem que temos que ser, digamos assim, que se calhar ainda não somos. Então é essa distância, por isso que quem pega pela primeira vez talvez não entenda nada, não é? Sim. Não é tão intuitivo o engraçado assim. É a questão do ritmo mesmo, né? A pessoa vai tentando descobrir um ritmo e se embrenhar, vai dando com a cara na parede. E eu acho isso muito... Eu acho o processo de descoberta, isso me fez olhar também para o meu processo, de como eu comecei a ler poesia, como comecei a entender as coisas. E aí isso reflete em todas as leituras que eu fiz, pessoas que fui puxando referência e tal. E é muito bonito, assim, ver pessoas que realmente tentam se identificar de alguma forma com aquilo que está escrito na questão do diálogo. Acho que toda arte tem que ser um diálogo mesmo. Né? Não adianta você fazer algo extremamente fechado em si. Eu sou meio radical com essa coisa esteta. Eu realmente não acho uma parada muito maneira. Mas acho que foi bastante interessante a gente tocar no assunto das referências que a gente tem, de toda a carga que a gente puxa, porque a poesia portuguesa, no geral, ela tem uma tradição incrível. Poesia lusófona, no geral, né? Então, nos países africanos também tem poetas maravilhosos. Eu nunca peguei nada de Macau, por exemplo, ainda pretendo pegar, mas acredito que tem gente muito boa. E, pelo menos os principais poetas que me vêm à mente, que me fizeram bastante referência ao pegar a forma como você vai colando essas imagens e construindo, tendem para um lado um pouco mais surrealista da coisa. A poesia surrealista portuguesa, ela é uma verve muito forte da poesia. Eu gostaria que você falasse um pouco também das suas referências. Minha formação foi muito... o primeiro contato na escola, não é? Desde Camões, as cantigas de amigo, Bocage, esse pessoal todo, classicão. E depois, até por conta da minha descoberta do fado, da Amália Rodrigues, eu cheguei muito na poesia do século XX, que foi uma poesia que não me ensinaram tanto na escola. Acho que nós parámos assim em Fernando Pessoa, tipo na escola. E tem um pessoal assim da segunda metade do século XX ao qual eu cheguei por via da Amália, porque ela cantou muitos poetas nos anos 60 e 70, o David Mourão Ferreira, o Alexandre O'Neill, Mário dos Santos. E então, claro, eu tive curiosidade, vou conhecer esses poetas, engraçado isso. E
E então eu tive assim muita influência dessa Natália Correia, desse pessoal da segunda metade, Sofia. E depois, agora, com o lançamento do livro, né, o ano passado, e que eu comecei a conhecer desenfreadamente poetas contemporâneos, porque vamos aos saraus e aos eventos e colegas de editora e começamos a trocar livros e então eu tenho assim uma pilha gigantesca de poesia contemporânea, principalmente brasileira. Também alguma portuguesa, porque eu lancei primeiro o livro em Portugal, então também troquei com alguns poetas de lá, com quem eu também fiz alguns saraus. Mas assim, uma pilha gigantesca. Então eu tenho lido muita poesia contemporânea. Do pessoal, assim, que está ao mesmo tempo que eu no mundo, a ver as mesmas coisas. Eu acho isso lindo. E tenho lido muita coisa, sim, de poesia contemporânea e ter feito essa descoberta, né? Que eu não estava tão atenta antes de lançar o livro. Era mais esses que referiste, Alberto Helder, António Manuel Pina, enfim, esses portugueses que a gente traz no sangue, não é? Sim, os dinossauros, no bom sentido da palavra. Nessa entrada, né, na poesia contemporânea... Só uma coisa que eu queria acrescentar é a língua portuguesa. A língua portuguesa é uma coisa maravilhosa e eu confesso que eu tenho alguma resistência em ler poesia em línguas que eu não entendo o original. Então eu leio em espanhol, em romeno, em inglês, pouca coisa, porque embora eu entenda, eu não me conecto muito com a língua inglesa, é engraçado. E a francesa, que eu também até cheguei a traduzir alguns poemas. Agora assim, por exemplo, Szymborska, né? Eu adoro. Mas eu tive muita resistência para ler, porque eu tinha que ler a tradução, obviamente. E claro, quando eu li adorei e tal, mas eu lembro-me dessa resistência, eu tenho essa resistência, eu tenho que me forçar, porque eu sei que eu vou ler uma tradução que não é o que o poeta escreveu, a musicalidade, o som daquele poeta, lá está, essa marca que eu tenho, né, que tem que ter som, tem que ter a voz, a música do poeta. E a tradução, né, pode até ganhar, né, noutra língua, pode até ganhar, mas perde, o original perde. Então, assim, eu sinto-me muito grata por ter nascido no universo lusófono, porque é de uma imensidão. Temos tantos países a falar a língua portuguesa com tantas diversidades, é uma língua que se presta a tanta variedade de vocabulário, porque cada povo, cada região traz a sua marca. Isso é uma coisa maravilhosa. A própria construção da prosa, tipo, praticamente não precisamos que não sair. São poetas, mas que eles têm uma poética muito forte dentro da prosa, que praticam, assim, eu acho fantástico. E quando eu comecei a mergulhar no mundo lusófono, assim, eu também fui adquirindo a mesma resistência. Tipo, a poesia portuguesa tem me completado, digamos assim, e eu vou puxando aquilo que eu acho mais curioso, mais próximo da minha realidade. Eu também leio em espanhol, então muitos latino-americanos, inclusive que o mercado não traduz pra gente, né? Muita coisa boa que tá lá fora rodando, e a gente não tem aqui no Brasil. Mas eu fui começando a ganhar a mesma resistência que você, porque vai perdendo o jogo com as sílabas, assim. A escolha daquela palavra, não é só o significado, às vezes é o som da palavra. Exato. Também. E é aí que eu queria chegar, quando você se deparou com essa quantidade de poesia contemporânea e você começou a consumir, porque além da questão de você estar lendo algo que esteja no seu tempo, são os laços naturais, tipo, é um mercado que vai se alimentando, um mercado não no sentido apenas financeiro da palavra, mas são pessoas que vão adquirindo laços, de certa forma, porque estão todas na mesma briga por publicar, né, no mesmo espaço, querendo participar das festas, dos eventos e ter o reconhecimento devido, obviamente, por aquilo que escreveram. E percebe-se que há um cuidado muito grande hoje com a questão do som, da escolha das palavras de uma forma geral. Porém, às vezes, eu sinto um pouco
que essa conexão dialógica, ela meio que bambeia, assim. É como se o mar tivesse como um barco estivesse no mar revoltoso, sabe? Você sempre está correndo um pouco o risco. Mas os poetas assumem o risco de tentar trazer o profundo pessoal e retratar com as melhores palavras. Como é para você assumir esse risco? Com as palavras. Como é você pôr o risco na hora de você escrever? Eu acho que é engraçado, eu acho que isso que é o tesão da coisa. Acho que sem isso não ia ter graça alguma, acho que nem... assim, se fosse uma coisa já confortável, Porque acaba certinha, te tornando vulnerável, né? eu acho que nem teria porquê, né, começar. É como aquela coisa, tu sabes uma história, sabes o princípio, o meio e o fim. Agora eu vou sentar e escrever. Eu não escrevo. Eu perco completamente. Para quê que eu vou estar a perder tempo a escrever uma coisa que eu já sei, que não tem risco, né? Que não pode dar errado. Eu acho o erro uma coisa fantástica, né? O erro, deu errado, deu certo, né? De outra maneira. E eu conto muito essa história, que quando veio a diagramação do livro, o editor ele errou em alguns espaços, em 2 poemas. E a minha primeira reação foi, tem que corrigir, né? Está errado o espaço que eu fiz. Depois eu olhei, né? Parei, reparei. E falei, não, trouxe uma nova coisa, né, que eu não tinha pensado. Deu uma pausa ali que era preciso. Vai ficar assim. Teve outro que tinha um espaço maior entre um verso e um menor entre outro. E para ser perfeitinho, tinha que estar igual nos dois. Mas tem todo sentido, porque um é a ausência e o outro é a solidão. E o que tinha a solidão tinha um espaço maior em volta. O que tinha a ausência tinha um menor, porque a ausência é uma solidão, mas que tem uma presença lá dentro de alguém que está ausente. A solidão não, ela tem um espaço maior. Maravilhoso esse erro, não é? Fantástico. Então, assim, eu acho que esse risco tem que estar presente e urgente para dar esse impulso para escrever e querer acertar errando. Eu acho que é isso. É isso que é gostoso de ouvir, tipo, a pessoa que assume os riscos, a vulnerabilidade. Acho que... E a coisa do ator também ensina muito isso. Porque ser ator é prestar-se ao abismo. É prestar-se à vulnerabilidade extrema. É estares ali sem julgar o personagem, sem medo algum do ridículo, da falha, do erro. É teres que estar ali presente. Essa presentificação do ator, que eu acho que o poeta tem também no momento da poesia, né? Não do poema, que eu diferencio esses 2 momentos muito, né? O momento da poesia, em que a poesia acontece. Passou ali alguma coisa e dá aquele, né, um arrepio na espinha. Isso diz-me alguma coisa, isso vai-me dizer alguma coisa. E depois, em algum momento posterior, a gente senta e pensa naquilo e começa a escrever. Mas essa presentificação, tipo, não está nem no passado, nem no futuro, né? Nem na saudade, nem na ansiedade. Estás ali. E eu acho que isso é uma coisa muito forte do ator e que tem que ser do poeta também. Esse prestar-se a estar vulnerável, a estar entregue. A gente foi longe nessa conversa. Que a gente passou por exílio, por movimento, por escrita, por vulnerabilidade, por presença, pelo abismo. Cara, acho que foi até mais longe do que a pauta. Mas isso é bom, isso mostra a conexão. É poesia. É poesia, poesia em Começa forma de sem podcast. saber para onde vai. Mas essa é a ideia, tipo, uma conversa para que a gente conheça um pouco do seu universo. Eu acho importante, não numa questão midiática da coisa, mas é porque você, além do seu livro, é você ali. Com certeza. Né? Então, isso, para quem ouvir a
sua palavra. Infelizmente ninguém pôde te ver, porque você é performática falando também. Isso é muito eletrizante, assim, isso deixa a gente bastante vidrado. Mas é importante, eu acredito, usar os meios de divulgação para a gente conseguir estabelecer essa conversa pro íntimo, pra gente captar essas nuances, sem obrigação de nada, sem ter fama, sem nada, só saber como você se sente e tentar passar isso para as pessoas. Isso vai cair na sua poesia de qualquer forma. Então, tentar ajudar a trazer essa performance sua para dentro da galera que vai te procurar, espero, a partir do podcast, ou de que já são leitores. Venham conversar comigo no Instagram. Exato. Realmente, a Kelly é super receptiva, porque eu nem lembro como eu comecei a falar com você. Eu sei que foi um processo, eu já cheguei falando. Já chegou falando. É porque eu tenho dificuldade de me apresentar e de me despedir. Eu gosto do processo das coisas. Eu gosto que as coisas sejam bem naturais. Só que nesse meio é meio difícil, todo mundo é muito... A maioria das pessoas são muito, tipo... você vai lá, você se apresenta pro cara, e eu já começo a travar. Com você não, eu já cheguei falando e já foi passando pra frente, vamos fazer, vamos pra lá, vamos pra cá. E eu acho que movimento, eu sou esse barco no meio do mar, assim, tipo, tô exilado, mas tô me movimentando. Eu acho que a gente acaba cruzando com outros barquinhos, assim, eu acho que esse foi o nosso cruzamento de hoje. Não só de hoje, né? Espero que seja um processo. E agradeço muito, Ali. Não sei se você quer recitar alguma coisa para deixar de registro. Eu agradeceria, porque é sempre um prazer te ouvir. E também, se quiser deixar um recado, suas redes sociais, o protocolo, né? Como eu já falei, eu gosto muito do Instagram, porque eu acho que é uma rede social mais limpa, menos poluída, e que onde surge muita poesia para mim. Muita coisa surge de uma fotografia sobre a qual eu quero escrever algo, muita coisa surge lá, então acho que é uma rede interessante para chegarem junto e conversarem comigo, que é Cali Boreas, e está no Facebook também a página, também Cali Boreas. O site, eu nem chamo site, eu chamo Casa Virtual, porque para mim é uma casinha assim, eu mesma faço, eu mesma arrumo a casa, decoro a casa, vou atualizando, vou colocando os videopoemas, então é realmente a minha casinha virtual, é ali, então gostaria muito que entrassem, as portas estão abertas, eu ofereço um cafezinho, falo um poema, que é caliboreas.com, então é isso, vamos continuar essa conversa. Para tudo, porque tivemos problemas com o áudio, um helicóptero ficou rodando em cima da pousada e isso foi fazendo com que o áudio da Cali declamando o poema ficasse bem distante, algumas vezes meio robótico, ficou muito esquisito. E, bom, esse poema eu pedi a ela que declamasse porque é o poema dela que eu mais gosto. Eu ganhei o livro dela, eu troquei um livro com ela, na verdade, e quando eu abri de manhã, no outro dia, eu troquei com ela na sexta e sábado de manhã comecei a lê-lo. Algumas pessoas falam que eu tenho o dedo bom para livro, e eu abri justamente nesse poema, que se chama Clandestinos. Eu não consegui ler mais nada depois desse poema. É de longe o poema que eu mais gosto dela. Hoje, enquanto eu edito o podcast, eu já terminei de ler o livro dela. Lindo, belíssimo, mas Clandestinos ainda é meu xodó. Eu ainda fico sem saber como reagir sempre que eu ouço. E foi motivo de um poema meu também. Eu fiz o Clandestinos 2. Pedi, por causa do áudio ruim, que a Cali me enviasse um áudio declamando. É difícil parar de ouvir a Cali declamando para poder editar podcast ou dividir uma declamação por áudio da Cali com alguém, porque além de ser meu poema preferido, ela é maravilhosa. Cara, vocês vão ouvir agora Clandestinos e logo depois eu vou fechar o podcast com a minha forma de homenagear o que Clandestinos me provocou como sensação, a minha forma de agradecer a Cali pelo tempo disponibilizado para conversa e pela presença na Flip, pelo barco Poesia que nos sustenta, ao qual ela me convidou, e pelo laço construído, que eu acho que é o mais importante de tudo. Então,
Vou ler o poema Clandestinos. Em toda a impermanência, no açúcar violento do crepúsculo, na pétala final que pondero, na intenção desfeita do músculo, tombamos longamente da berma espumaçada do rochedo ao tecido seco da nuvem. Quem de nós perfumou a terra? Da terra ao galho falho, da fogueira ao cometa, no giro anti-horário da roda da bicicleta, intransitamos. Ao contrário, estremecemos, extremos, a soprar a luz dos movimentos e no seu transbordamento permanecemos em toda a impermanência. Permanecemos. Gente, difícil, né? Depois de ouvir a Kali declamar alguma coisa, é difícil querer declamar um poema, principalmente pra mim. Mas essa é a minha forma de agradecê-la. E acho que seria até um quadro interessante pro podcast. Sempre que eu chamar um poeta pra conversar, trocar uma poesia com ele, né? Tipo, eu peço que ele declame uma e declamo outra baseado em algo que ele escreveu. Eu acho que seria bacana. Fica a ideia, depois vocês me falam. Mas eu vou parar de enrolar. Eu vou declamar aqui o Clandestinos 2 que eu escrevi. Então, vamos lá. Clandestinos 2. Capturo momentos como quem foge, como quem finge ouvir que chove, ou se faz feliz porque ouve chuva, e fisga, morde, abraça as gotas em terra seca, árida, tórrida, que se chove faz poça, faz bolsão d'água, aquaplana, derrapa como quem foge, apressado como quem serpenteia pelo desconhecido, como quem derrapa na lama que desejou imenso. E todo mundo deve cuidar daquilo que deseja, que cativa, que constrói, e do que chove também. Capturo momentos como quem deixa escapar a sua última chance ou o último ônibus distraído, pisoteia, marcha, pisa forte e pesado sobre o chão desdenhado, não querido, malquisto, mal visto, vestido de calçado de grama, de asfalto, de barro e de poça, a saber que quanto mais corro, mais sujo fico. E as marcas não são autolimpantes ou removíveis, sem que eu queira estar mais sujo, manchado ou nos fatos que capto e sofro, sem que eu seja a memória adequada à roupa limpa, o ruído da língua que faça sentido ser parte, quiçá meio, nunca todo ou literal que seja. Fatos são o que não quer dizer que me pertençam, roupas sujas e me torno obtuso. Mas ninguém se mete ao clandestino, sem pagar o preço da dúvida, ou debitar do movimento algum tipo de carência. Bom, galera, vocês perceberam que minha desenvoltura é zero, mas essa foi minha pequena homenagem a Kali, a quem eu agradeço muito. Kali, um grande beijo. Infelizmente, o final do nosso papo ficou um pouco afetado pelo helicóptero que ficou ali em cima rodando, mas vocês puderam conferir que foi uma conversa muito sincera e muito bonita. E até a próxima, certo? A próxima com Kali e o próximo programa também. Valeu, galera. É nóis. Tchau.